Olá! Em parceria entre o Sistema Positivo de Ensino e o jornal Estadão, está começando agora as Superaulas Enem 2011. Hoje teremos as aulas de Geografia do professor Alexandre, Física do professor Scandelari, Literatura do professor Fábio. E para começar, tem o professor Tadeu, que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito das aplicações da Química. Uma ótima aula para você! Beleza, moçada? Vamos então ver alguns aspectos muito importantes da Química, especialmente de aplicações da Química. E questões que têm muita chance de cair nas provas, nos vestibulares, especialmente, é claro, na prova do Enem. Sempre vamos dar muita ênfase, não à sua parte teórica, mas o que a Química tem de aplicações, coisas que vemos no nosso dia a dia, como combustíveis, fontes de energia. Ok? Mas vamos fazer isso sempre através de exercício. E dentro do exercício recordaremos os conceitos mais importantes. Sempre pensando nessa tua grande escalada, nesse teu sonho de, é claro, se tornar um grande universitário. Vamos lá? Vamos em frente? Primeira questão. Acompanhem comigo, então, aí na tela, essa questão que caiu no Enem um tempo atrás. Vamos a ela? Pois bem. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Moçada, o processo de produção de energia sempre tem uma enorme importância. No caso da produção de energia com origem nuclear, estamos abordando um assunto chamado radioatividade. Nunca esqueça, a radioatividade estuda o núcleo do átomo. E mexer no núcleo sempre envolve grandes quantidades de energia. Vamos lembrar como é o processo de produção de energia numa usina nuclear? É aquele processo chamado de fissão nuclear. Lembramos? Vamos lá? Acompanhem comigo, por favor, a próxima tela. Fissão nuclear é a quebra de um núcleo grande com a formação de núcleos menores e grande liberação de energia. Ou seja, é um processo exotérmico. E exatamente essa é a grande importância. Um processo exotérmico. É um processo que libera energia. Na hora que libera energia, essa energia pode ser aproveitada. Por exemplo, ela pode ser transformada em energia elétrica. Essa é a ideia das centrais nucleares. E é claro que você se lembra de todos esses fatos que aconteceram recentemente, como, por exemplo, aquela usina nuclear lá no Japão, a usina de Fukushima, que foi tão comentado. Então, com certeza, esse é um assunto que vale a pena você estar ligado. Vamos continuar lendo esse texto agora que já localizamos o assunto? Acompanha comigo? Continuamos? Repare que aí foi dado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. E como que ela se comporta? Veja, ali onde está assinalado as pilhas nucleares, são onde estão aquelas pastilhas com urânio enriquecido. É ali que vai acontecer o processo de fissão nuclear que acabamos de recordar. Esse processo vai liberar energia e essas pastilhas estão imersas em água. Essa energia fará com que a água seja muito aquecida. Ela vai se transformar em vapor de água. Esse vapor sai desse reator nuclear e vai até uma turbina. Vai girar as pás da turbina, que por sua vez está acoplada a um gerador, que transformará essa energia de movimento, essa energia cinética, em energia elétrica. Veja só, e qual é a vantagem de transformar em energia elétrica? A energia elétrica é muito fácil de ser transportada, é muito fácil de ser transformada em outras formas de energia. Mas é claro, aquele vapor que passou pela turbina não vai ser desperdiçado. Como fazer para reaproveitar esse vapor? Ele entra num condensador. Claro, se ele é vapor, se ele for sofrer uma condensação, ele vai voltar a ser água líquida. Então veja o condensador, claro, para condensar eu tenho que resfriar esse vapor. Por isso que é muito comum que as usinas nucleares estejam localizadas próximas de fontes de água, por exemplo, de um rio, para pegar essa água fria, condensar o vapor. Depois que o vapor sofre a condensação, ele volta através de uma bomba para o reator. Você vê que interessante? A fissão libera energia. Essa energia nuclear, uma energia muito grande, é transformada em energia elétrica. Esse é o princípio de funcionamento das usinas nucleares. Vamos continuar vendo o nosso exercício então? Vamos a ele? Comigo. O item 1 diz assim: a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina.
Pessoal, foi exatamente isso que acabamos de ver no funcionamento da usina nuclear. Ou seja, essa é uma afirmação, um item perfeitamente certo. Concorda? Vamos ver o próximo item? 2. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção da energia elétrica. Sim, é essa a transformação. Aquela energia térmica, aquele calor liberado na fissão, virou vapor, que por sua vez foi transformado em energia elétrica. Como ali no gerador, no complexo entre a turbina e o gerador. Claro, é exatamente isso que acontece. Outro item certo. Item 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Espera aí. A água, quando passa pela turbina, está na fase de vapor, é vapor de água. Para ela ser reaproveitada, ela tem que voltar para o estado líquido. Ela sofre uma condensação. Então, ela não é pré-aquecida, ao contrário. Ela é resfriada por uma água, por exemplo, que veio de um rio, para resfriar o vapor, para transformá-la novamente em água líquida e assim ser reaproveitada. Portanto, evidentemente, esse item está errado. Conclusão, acompanhe comigo. Dentre as afirmações acima, somente são corretas. Evidentemente, a resposta correta que você vai acompanhar comigo agora é a letra D. Os itens 1 e 2 estão corretos. Certo, moçada? Então, um assunto muito importante, esse que acabamos de ver. A energia nuclear servindo exatamente como fonte de energia. Vamos à nossa próxima questão? A questão número 2. Vamos a ela. Acompanha comigo no texto. A obtenção da cal virgem a partir de processos industriais pode ser equacionada da seguinte forma. E veja a equação que aparece. O carbonato de cálcio, aquecido a uma temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius, se transforma em óxido de cálcio e gás carbônico. Portanto, a gente pode considerar isso uma aplicação da química, porque é uma maneira de se obter o óxido de cálcio, que é a cal virgem, muito usada na construção civil, por exemplo. E o carbonato de cálcio é muito encontrado na natureza, especialmente no calcário. O carbonato de cálcio é o principal componente do calcário. Continua acompanhando comigo, então, essa equação da decomposição do carbonato de cálcio? Ele dá uma informação, que o ΔH dessa reação é menos 42,5 calorias. Observe o sinal negativo, um ΔH negativo. E agora, a respeito dessa decomposição, com esse valor de ΔH e com essas informações da decomposição do carbonato de cálcio, visando a obtenção da cal virgem, ele faz algumas afirmações. Vamos a ela? Considerando a pressão constante de uma atmosfera, assinale o que for correto sobre esse processo. Vejamos então a primeira afirmação, 01. O carbonato de cálcio é um sal inorgânico que sofre decomposição sob temperaturas elevadas. Bom, que o carbonato de cálcio é um sal inorgânico, nós sabemos, sal, né, um composto iônico. E a própria informação que consta na equação diz que essa decomposição só vai acontecer na temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius, que com certeza é uma temperatura elevada, precisa fornecer calor. É aquela decomposição que acontece pelo calor. É aquela decomposição que a gente chama de uma pirólise, quebrar pelo calor. Pirólise, né? Piros, fogo, né? Piro, olímpica, calor, fogo. Então, quebrar pelo calor, pirólise. Evidentemente, essa afirmação 01, claro, é um item certo, está correta essa afirmação 01. Passemos à próxima. 02. Ambos os produtos obtidos são classificados como óxidos básicos. Opa, é um bom momento para lembrarmos um pouquinho desses compostos inorgânicos. Quais foram os dois produtos que aparecem nessa equação? Ele colocou, é o óxido de cálcio e o gás carbônico. Acompanhem comigo então, vamos lembrar desses dois. O óxido de cálcio, o CaO, o óxido de cálcio, o CaO, evidentemente é um óxido básico. Veja, cálcio é metal, né? Metaleiro, e metaleiro é coisa básica. Metaleiro é metal da família 2A, dos alcalino-terrosos. Agora, o CO2, o gás carbônico, é um dos exemplos mais importantes de um óxido ácido. Ele tem caráter ácido, ele tem pH menor que 7. E a afirmação falou que os dois são óxidos básicos. Evidentemente, essa é uma afirmação falsa, isso está errado. O óxido de cálcio, sim, é básico, mas o gás carbônico, não. É um óxido ácido. Beleza? Vamos ver a próxima afirmação? Leia comigo, então. 04. A entalpia final do sistema é maior do que a inicial, o que é indicado por meio do valor negativo de ΔH.
Acompanhe a continuação da tela, moçada. Se o ΔH é negativo, o que isso significa? ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos reagentes. Se ele é negativo, significa que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Ora, se a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, é justamente ao contrário do que a afirmação diz. Portanto, essa afirmação está errada. Certo? Vamos para a próxima? Veja comigo. 08. A reação de obtenção do óxido de cálcio, cal virgem, é exotérmica. Então, nós acabamos de ver na afirmação anterior que aquele valor do ΔH era um valor negativo. Ora, se o ΔH é negativo, se a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, isso caracteriza uma reação que libera calor, ou seja, uma reação exotérmica. Portanto, a afirmação correta. Sim? E vamos em frente? A próxima, 16. A transferência de elétrons verificada na reação indica a ocorrência de oxirredução. Pessoal, um cuidado especial aqui. Quando ele fala de oxirredução, claro que nós temos que pensar na variação do NOx. Lembra? Oxidação, aumento do NOx. Redução, diminuição do NOx. Para a gente ver se essa afirmação está verdadeira ou falsa, nós temos, portanto, que verificar o valor do NOx de cada um dos elementos. Vamos fazer isso? Então acompanha comigo na próxima tela. Aí está a equação. Por exemplo, o cálcio da família 2A é um daqueles elementos que tem o NOx fixo. Quanto que vale o NOx do cálcio? É sempre mais 2, claro. Se é sempre mais 2, tanto do reagente como o cálcio que consta no produto do óxido de cálcio, ele continua sendo com NOx mais 2. Portanto, o cálcio não variou o NOx. Vamos ver agora o oxigênio. Geralmente o oxigênio é menos 2, tanto no carbonato de cálcio, como no óxido de cálcio, como no gás carbônico. Veja, o oxigênio também não sofreu variação do NOx. Vamos então calcular o NOx do carbono aí no carbonato de cálcio? Se cada oxigênio é menos 2, mas eu tenho 3 oxigênios, menos 2 vezes 3, menos 6. O cálcio é mais 2, fixo, e o NOx total de qualquer substância sempre tem que ser 0. Portanto, quanto que vai ser o NOx do carbono, carbonato de cálcio? Necessariamente vai ter que ser mais 4. Vamos agora calcular o NOx do carbono lá no gás carbônico? Se cada oxigênio é menos 2 e são 2 oxigênios, menos 2 vezes 2, menos 4. Para que o NOx total seja 0, necessariamente o carbono tem que ter NOx igual a mais 4. Então veja, o carbono também manteve o seu valor de NOx. Conclusão, nenhum dos elementos teve o seu NOx alterado durante essa reação. E a afirmação falou que se tratava de uma oxidorredução, ou seja, falou que alguém estava sofrendo oxidação e alguém redução, o que não é verdade. Ninguém sofreu oxidação, ninguém sofreu redução. Portanto, uma afirmação falsa, ou seja, esse item está errado. Certo, pessoal? Concluindo, podemos acompanhar? A resposta, então, a soma das afirmações 01 e 08, que são as duas corretas, a resposta desse teste é a resposta 09. Tranquilo? Vamos em frente para o nosso próximo teste? Nossa próxima questão vai tratar agora também de um assunto extremamente interessante. Acompanhem comigo, então, aí. Veja lá. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. É a famosa chuva ácida. O Enem, especialmente, gosta muito de cobrar questões, aspectos relacionados ao meio ambiente, relacionados à poluição ou coisas do tipo. E aí está falando da velha e tradicional chuva ácida. Ele vai agora querer saber quais são alguns monumentos ou alguns objetos que podem ser atacados, que podem ser consumidos pela reação com a chuva ácida. Continua acompanhando comigo? Vamos ver então. A ação da chuva ácida pode acontecer em 1. Monumento Itamaraty, em Brasília, feito de mármore. Pessoal, vamos lembrar do mármore? O principal constituinte do mármore é o carbonato de cálcio. Será que o carbonato de cálcio que aparece no mármore será atacado pela chuva ácida? Acompanha comigo? O carbonato de cálcio é um sal. Como todo sal, podemos imaginar que ele veio da reação entre um ácido e uma base. No caso, a base é o hidróxido de cálcio e o ácido é o ácido carbônico. Comparando as forças, o hidróxido de cálcio é uma base forte, enquanto o ácido carbônico é um ácido fraco. Se o carbonato de cálcio é um sal formado por uma base forte e por um ácido fraco, evidentemente, qual o caráter que vai prevalecer?
O caráter da base. Então, o carbonato de cálcio é um sal de caráter básico. Se ele tem caráter básico, obviamente, ele vai reagir com coisas ácidas, por exemplo, com a chuva ácida. Conclusão, no item 1, a chuva ácida vai atacar esse monumento? Sim, coisa ácida reage com coisa básica. Certo? Vejamos agora o item 2. Esculturas de Aleijadinho, em Minas Gerais, pedra-sabão, contém carbonato de cálcio. Aquelas esculturas belíssimas de Aleijadinho, que muitos já devem ter visitado, feita em pedra-sabão, que contém também carbonato de cálcio. Acabamos de comentar. É um sal de caráter básico. Sofrerá, portanto, um ataque de chuva ácida, de compostos ácidos? Sim, também poderá ser danificado pela chuva ácida, o item 2 também, certo? Item 3, grades de ferro ou alumínio de edifícios. Repare que agora ele está falando de metais. Os metais reagem com ácidos? Depende. Os chamados metais nobres, ouro, prata, esses não, são nobres, não reagem com ácidos. Agora, os outros metais, os metais comuns, ou os metais alcalinos e alcalino-terrosos, esses sim reagem com ácido. No caso, ele citou 2 metais. Quais são esses 2 metais que ele citou? Acompanha comigo, o ferro ou o alumínio. São metais comuns, metais que a gente encontra em toda hora por aí. Portanto, reagem com ácidos, sim senhor. Conclusão, no item 3, ele também sofrerá um ataque da chuva ácida. Como conclusão dessa questão inteira, podemos verificar que, acompanha comigo aí, 1, 2 e 3, os 3 sofrerão um ataque. Portanto, a alternativa E é a resposta desse teste. Certo, pessoal? Vamos continuar? O nosso próximo teste trata de um assunto comum que encontramos bastante por aí. Acompanha comigo. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa, utilizando o fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham no recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado respectivamente em 1 e 2 do esquema a seguir. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Continuando, olha o esqueminha então. Ele fez uma bolinha de massa, colocou na água e a massa ficou no fundo. Depois de um tempo, aquela massa sobe, flutua na água. Pessoal, coisa curiosa, né? Será que tem algum esoterismo, alguma magia, alguma mágica qualquer aí? Claro que não. O que será que aconteceu com aquela massa que fez com que no início ela estivesse no fundo, depois ela subisse, depois ela ficasse boiando na água? O teste continua. Continue lendo comigo. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira. A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação. E agora, essa é uma equação tradicional da fermentação. A glicose, a famosa C6H12O6, através da fermentação se transforma em álcool comum, é o álcool etílico, né, o etanol, C2H5OH, ainda libera gás carbônico, CO2, e ainda libera energia. Veja, fermentação, reação das mais antigas conhecidas pelo ser humano, né? E que usamos na fabricação de pão, na obtenção do etanol, como acabamos de ver, de enormes aplicações, combustível, solvente usado nas indústrias. Agora, nessa preparação do pão, o que explica que aquela massinha subiu? O teste diz que o professor de química explicou dessa maneira, pela fermentação. Observe, a fermentação produziu, além de etanol, gás carbônico. Será que isso tem a ver com o comportamento da bolinha que subiu? Continue acompanhando comigo? Vamos lá? Então, vamos considerar as afirmações a seguir. A primeira afirmação diz: 1. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo. Pessoal, o que é uma fermentação? É uma reação provocada por micro-organismos, por seres vivos. Ou seja, a fermentação é mais, eu diria, do que uma reação química, é uma reação bioquímica, vida, que envolve seres vivos. E essa afirmação diz exatamente o contrário. Com toda certeza, é um item errado. Esse item 1 está errado. A fermentação é uma reação bioquímica. Vejamos o próximo item. O item 2 diz assim: durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. Sim, nós vimos pela equação que ocorre a produção de gás carbônico. Vamos lembrar um pouquinho? Um gás
é sempre uma substância ou uma mistura que tem uma densidade extremamente baixa. Se a densidade é baixa e formaram-se moléculas de gás carbônico, a densidade vai diminuindo, conforme a densidade vai diminuindo, aquela bolinha que estava no fundo vai subindo. Claro, é exatamente essa a explicação para o fenômeno que a gente acabou de analisar. Portanto, a afirmação correta. Vejamos a próxima. 3. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe? Peraí, se formasse um produto de maior densidade, algo que tem maior densidade não vai subir, algo de maior densidade vai descer. Então isso é um absurdo. E além disso, o álcool não tem uma densidade maior que da água, não. A densidade do álcool é menor que da água. Ou seja, totalmente errada essa afirmação, total besteira. Portanto, a afirmação é errada. Conclusão, esse nosso teste, dentre as afirmativas, apenas a 2 está correta. A nossa próxima questão trata de um tema extremamente importante. O Enem especialmente cobra isso ano sim, ano também. Energia e mais especificamente combustíveis. Antes de ver essa questão, vamos lembrar esse conceito? Qual que é a grande importância de um combustível? Sofrer combustão. Por quê? Porque a combustão é sempre uma reação exotérmica. Libera energia. E a partir do momento que libera energia, aquela energia armazenada nas suas moléculas, aquela entalpia do combustível liberada, a gente pega essa energia e usa. Usa de uma maneira prática, de uma maneira fácil. Por isso que combustível é importante. É uma maneira prática, fácil, uma maneira móvel, um automóvel, um caminhão, móvel de se ter energia. E essa nossa próxima questão trata de comparação de 2 combustíveis muito usados no nosso país. Vamos a ela? Leia comigo. Nos últimos anos, o gás natural, GNV, gás natural veicular, vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambiente. E repare a tabelinha. Ele fala do gás natural veicular, do GNV, da sua densidade, 0,8 kg por metro cúbico, e o seu poder calorífico, 50.200 kJ por quilo. Vamos parar um pouquinho para interpretar? Densidade, nós sabemos o que é. Agora, poder calorífico é exatamente aquilo que chamamos de entalpia de combustão. A energia liberada na queima do combustível. E repare, inclusive, a unidade, no caso, quilojoules por quilograma. Significa que cada quilograma desse combustível, quando sofre combustão, libera essa quantidade de energia em quilojoules. Continua acompanhando comigo? E ele também fornece essas informações para a gasolina. Densidade, 738 kg por metro cúbico, poder calorífico, 46.900 kJ por quilo. Moçada, pare e repare. Observe bem essa tabelinha. Você concorda que o poder calorífico desses 2 combustíveis são números relativamente próximos? Eu não estou dizendo que são iguais, mas estou dizendo que são números da mesma ordem de grandeza. Ok? Agora, repare as densidades. Muito diferentes. Claro, porque o gás natural é gás. O outro, a gasolina, é líquido. E, evidentemente, a densidade de um líquido é sempre muito maior que a densidade de um gás. Sempre. E veja que é uma diferença grande. Eu diria que é uma diferença da ordem de quase 1000 vezes. Portanto, é uma grande diferença. Continue acompanhando comigo? O teste diz assim. Apesar de vantagem no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois, em condições ambientes, o volume de combustível necessário em relação ao de gasolina para produzir a mesma energia seria... Cuidado com o que ele está pedindo nesse teste. Ele está falando do volume de gás natural necessário em comparação com o volume de gasolina para produzir a mesma energia. Nós acabamos de ver na tabelinha que queimar, ou seja, fazer a combustão de 1 kg de gasolina ou de 1 kg de gás natural, as energias liberadas nos 2 casos são muito próximas. O poder calorífico dos 2 combustíveis são números relativamente próximos. Agora, as densidades são muito diferentes. Então, o raciocínio que devemos fazer? Densidade, lembramos, a relação entre massa e o volume. Ora, se a energia liberada pelos 2 combustíveis por quilograma, ou seja, por massa, é praticamente igual, qual que é a relação entre a densidade
E o volume, para massa constante, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ora, compare a densidade do gás natural, com a densidade do líquido, da gasolina. Nós acabamos de ver, são números muito diferentes. A densidade da gasolina é aproximadamente 1000 vezes maior. Veja, 1000, não é 10 vezes, não é 2 vezes, é 1000. O que significa isso? Para que a gente tenha a mesma energia, já que o gás tem uma densidade tão baixa, para que ele tenha a mesma massa que a gasolina, ou seja, que o líquido, eu precisaria de um volume muito grande. Claro, porque se densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, claro, se a densidade do gás é muito menor, ele vai precisar de um volume muito maior. Agora, pare para pensar no lado prático. Como colocar um enorme volume de gás, por exemplo, no automóvel, no tanque de um automóvel? Eu tenho que colocar uma grande quantidade, um grande volume de gás num tanque. Para isso, necessariamente, o que eu tenho que fazer com esse gás? Aumentar a pressão. É a única possibilidade. É a única possibilidade. É uma coisa muito parecida com o que acontece, por exemplo, em casa, com o botijão de gás. É gás, mas para colocar dentro do botijão, ele aumenta a pressão. E no caso do botijão de gás de casa, essa pressão fica tão grande que ele já não fica mais no estado gasoso, ele passa para o estado líquido. Por isso que a gente chama o botijão de gás lá de GLP. Gás liquefeito de petróleo. Certo? Continuemos com a questão, então? Vamos lá. As alternativas. O que será que vai acontecer, então, com o GNV? Ele está falando do GNV, do gás natural, sobre o volume dele. Ele diz que o volume tem que ser muito maior, o que requer um motor muito mais potente. Não é problema de potência do motor. Nós vimos que o volume do gás natural é muito maior por causa da sua menor densidade. Portanto, a alternativa A está errada. Vamos ver a alternativa B? O volume do gás natural é muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão? Sim, foi o que acabamos de comentar. Se o volume do gás é grande, para que ele caiba num recipiente, no caso um botijão, num tanque, que seria um cilindro, onde vai ficar o gás, ele tem que ser pressurizado. Claro, a alternativa B está correta. Mas vamos ver as outras para garantir? Alternativa C. O volume é igual ao da gasolina, mas sua potência será muito menor? Não, já vimos que o volume vai ser muito diferente. Alternativa C, errada. Alternativa D, que o volume do gás será muito menor. Não, nós falamos que o volume do gás é muito maior, nem precisa continuar lendo. E o volume do gás vai ser muito menor, que facilita a sua dispersão para a atmosfera. Nada a ver, moçada. Confirmando, para que o gás caiba naquele cilindro para ele tem que estar em alta pressão. Portanto, resposta desse teste, letra B. Pessoal, espero que essa nossa rápida revisão de alguns aspectos da gloriosa química, especialmente aspectos de aplicações de química, de coisas de extrema importância, obtenção de cal, produção de energia, fabricação de pão, fermentação, combustíveis, eu espero que essa revisão tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos, a recordar alguns pontos, sempre usando muito bom senso, Questões desse tipo, que envolvem coisas práticas, coisas do cotidiano, sempre envolvem muito bom senso, beleza? Eu espero que tenha sido bastante útil e, com isso, possa ter te ajudado a alcançar aquele teu grande sonho, que é ver o teu nome ali na lista dos aprovados, que é para isso que nós estamos aqui. Certo, pessoal? Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima.